E aí, pessoal, eu sou Saorlo Sena e seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e questões importantes que eles abordam. E hoje vamos falar de um lançamento extremamente relevante para os nossos dias, o livro Transhumanismo e a Imagem de Deus, a tecnologia de hoje e o futuro do discipulado cristão, do Jacob Schetzer. Quando a gente olha para um assunto assim, quando o mundo nos leva a olhar para a tecnologia como algo que está além, está em uma contínua melhora e progresso, precisamos refletir sobre o que isso significa para o progresso da humanidade, sobre o significado de ser humano. Porque algo notável é como a tecnologia também pode ter poder para moldar o ser humano. E precisamos ter cuidado para não sermos levados a um futuro transhumano ou pós-humano. Em Transhumanismo e a Imagem de Deus, o Schetzer, um especialista em ética bíblica, nos leva a refletir como o ambiente tecnológico disruptivo pode impactar o discipulado cristão e a humanidade como um todo. Ao investigar tópicos como a inteligência artificial, robótica, tecnologia médica e as ferramentas de comunicação, ele expõe de que maneira as transformações tecnológicas do cotidiano já modificaram e continuarão modificando a forma que pensamos, nos relacionamos e compreendemos a realidade. E em sua análise da doutrina da encarnação e de suas implicações, ele nos ajuda a compreender melhor o lugar apropriado da tecnologia na vida do discípulo e a evitar as falsas promessas da perspectiva transhumanista. Afinal, não é possível pensar no uso da tecnologia hoje sem levar em conta quem nos tornaremos amanhã. Como Paul Copan afirma, o livro do Jacob Schetzer é um excelente manual para o discípulo cristão que deseja ser fiel a Cristo em uma sociedade dominada pela tecnologia. Então, se você quer entender mais sobre todos esses assuntos e ter uma introdução ao livro, fique aqui, porque hoje o reverendo Felipe Fontes, professor do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, com formação tanto em teologia como educação e filosofia, vai nos ajudar nessa conversa. Felipe, é um prazer ter você aqui com a gente. Saúl, eu que agradeço, cara. É sempre uma alegria falar com você e servir a Edições Vida Nova, agora através desse podcast. Eu me sinto honrado, viu, por ter sido convidado para ele. Nós que agradecemos pela sua disponibilidade. E começando a falar desse livro, esse livro tão importante para nossa época, uma época que nós estamos usando aqui a tecnologia para tudo, inclusive para essa conversa, não é verdade? Mas enfrentamos alguns desafios com ela. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é como essa evolução da tecnologia pode mudar o ser humano? Primeiro, acho que é bom ressaltar isso que você disse logo de começo, que é a bênção que a tecnologia é para a nossa vida. Eu digo isso porque o livro sobre o qual a gente vai tratar hoje acaba tendo um tom relativamente crítico, não exatamente da tecnologia, mas de uma perspectiva utópica e idólatra da tecnologia. Então a gente corre o risco de ser mal interpretado na medida em que a gente apresenta e trabalha com a nossa temática aqui. Então é muito importante a gente começar com essa ressalva, não é? Com o fato de que a tecnologia é uma dádiva e nos permite, dentre outras coisas, fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje, que é conversar estando à distância, gravando a nossa conversa para que outras pessoas possam assistir posteriormente. Então, tudo isso é bênção de Deus que a gente recebe através dessa criação humana que é a tecnologia. Bem, dito isso, vamos para a sua questão lá. Qual é mesmo? Como a evolução da tecnologia ela pode mudar a humanidade, né? É claro aqui que nesse primeiro momento é algo mais abrangente que a gente está discutindo, mas a ideia de como ela influencia a maneira que nós agimos no mundo. Então, essa é uma das questões que são levantadas logo na introdução do livro e que me chamou bastante a atenção. O autor defende lá na introdução do livro que nós costumamos ter uma visão um pouco equivocada a respeito dos impactos que as mudanças tecnológicas causam na nossa vida. Que visão é essa equivocada que a gente costuma ter? É a visão de que nós, seres humanos, nos mantemos intactos diante das mudanças tecnológicas que acontecem ao nosso redor. Ou seja,
a gente tem, em geral, uma ideia de que a tecnologia muda a maneira como nós nos relacionamos com o mundo, mas a tecnologia não muda a gente. E o Schetzer começa na introdução exatamente apontando esse equívoco, e inclusive ele cita um autor lá chamado Michael Bass, que define essa visão como a falácia dos Jetsons. Eu não sei se você lembra disso aí na introdução. Sim. Que é uma referência que ele faz a esse desenho animado que não é da sua época, Saor, é da minha época, viu? Rapaz, eu assisti, viu? Eu só não sou tão novo assim não, viu? Eu assisti assim, olha, eu gostava desse desenho, mas diga aí. Na verdade, os Jetsons são da década de 60, cara. Olha aí. Mas durante a minha infância, que não foi na década de 60, nem na década de 70, os Jetsons ainda passavam aqui no Brasil. Eu me lembro bem desse desenho, que era um desenho que projetava uma família vivendo no ano 2060, portanto, 100 anos depois do desenho ter sido lançado. E essa família vivia em um contexto altamente futurista da perspectiva tecnológica, né? Então, assim, o mundo deles assim era um sonho, né, para nós que éramos crianças. Mas é interessante, ele chama atenção para o fato de que, embora a família vivesse nesse ambiente muito futurista, ela apresentava as mesmas gafes dos Flintstones, que era uma família de um outro desenho animado da mesma produtora, mas que vivia na pré-história. Exato. Então, o Michael Bass chama isso de falácia dos Jetsons, que é a ideia de que a tecnologia ela nos afeta de fora ou por fora, mas ela não nos afeta diretamente. Então, eu diria que a tese central do livro, Saur, é exatamente essa. A tese de que a tecnologia ela não afeta apenas a maneira como nós nos relacionamos com o mundo. A tecnologia nos afeta diretamente na nossa humanidade e nos transforma diretamente na nossa humanidade. Ele dá alguns exemplos interessantes na introdução. Um amplamente trabalhado por ele lá é o do relógio e de como é que a humanidade ela vai mudando na sua percepção do tempo na medida em que diferentes relógios ou tipos de relógio vão sendo inventados. Mas eu acho que para nós, talvez, a maneira mais evidente de perceber como é que a tecnologia nos transforma é exatamente pelo smartphone, né? Estou procurando o meu aqui. Eu acho que essa é talvez seja o gadget aí que mais mostra pra gente como é que a tecnologia nos impacta ou como é que ela nos transforma e muda aquilo que nós de fato somos. Não, com certeza. Até falando do smartphone, você olha para a maneira que as pessoas passaram a funcionar depois dele, né? Porque como eu falei, eu não sou tão novinho assim, quando eu era pequeno não tinha smartphone, e eu lembro que na adolescência começou isso e você consegue ver olhando para trás como as pessoas pararam um pouco de se relacionar, né? A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. E as crianças também. É assustador ver como crianças que vão usando o celular desde cedo, como é uma mudança drástica na maneira delas de olhar para o mundo, né? Perfeito, cara. Muitos especialistas da área de educação têm levantado aí como uma grande preocupação os impactos que o smartphone ou as telas, de um modo geral, causam na maneira em que o homem ou as crianças aprendem as coisas. Então, há uma preocupação generalizada com a transformação ou a transição de um modelo de aprendizagem que privilegia a profundidade, a abrangência, para um modelo que estimula a superficialidade, a falta de foco. Então, há muitos estudos, por exemplo, já de neurociência, que têm apontado como é que o cérebro humano ele vai sendo modelado, não é? Sendo influenciado, tendo em vista a sua plasticidade natural, por esses
por essas relações que nós vamos estabelecendo com diferentes formas de tecnologia. Então, cresce, por exemplo, hoje entre as crianças, essa questão da dificuldade de foco, de atenção. E eu não sei você, mas eu, inclusive, tenho já sofrido com os impactos disso na minha própria vida. Sim. Eu costumo dizer que um dos riscos que a gente corre muito nos nossos dias em virtude do excesso aí de tecnologia é o risco de desaprender a orar. Exatamente pela falta de foco, de atenção, de capacidade de depositar a nossa atenção por um longo tempo em uma prática ou atividade. Não, maravilhoso os pontos que o senhor colocou aí, inclusive a educação sendo uma das áreas que o senhor é especialista, muito bom essa chamada que o senhor fez, porque é algo preocupante. Você falando aí de questões também que nos afetam, uma coisa que eu noto que eu tenho que tomar cuidado com como a tecnologia influencia a nossa maneira de ver o mundo, é a simples capacidade da tecnologia de aumentar a velocidade daquilo que você está consumindo, né? Então você vai para um YouTube, você vai ver um vídeo, você coloca lá, velocidade 2. Eu tenho um plugin que eu coloco aqui, que eu coloco até velocidade 4 às vezes. Então às vezes você vai conversar com uma pessoa no dia a dia, você não consegue acompanhar aquele momento de conversa, porque você quer que acelere mais. E você não consegue também ter esse momento de quietude, de silêncio para orar, porque a tecnologia está na palma da mão a todo tempo. Então as pessoas estão sempre, ao invés de orando, estão sempre usando a tecnologia de alguma forma. Perfeito. Você vai se tornando impaciente, né? Ou seja, você quer apertar um botãozinho nas pessoas para elas falarem mais rápido. Exato. Porque você não tem mais paciência de ouvi-las com tanta naturalidade. Exatamente. E isso também, de alguma forma, está conectado à influência da tecnologia na moral. Não é verdade? De como a tecnologia afeta a moral, porque isso tem implicações para a moral. Mas eu queria que o senhor desse um pouco mais de contexto a respeito do que o autor vai falar aqui sobre essa influência numa área tão importante da vida, como a tecnologia influencia a moral humana. Perfeito. Eu acho, Saur, que a gente entende melhor isso na medida em que a gente define melhor o que é tecnologia. Na maioria das vezes, quando a gente fala em tecnologia, o que vem à nossa mente são os gadgets digitais, né? Então, o que vem na nossa mente são celular, tablets, computadores, televisão, as telas, né, que a gente usa com frequência. Isso não é exatamente um erro, mas isso é uma redução, porque os gadgets digitais, eles são um tipo de tecnologia. Mas tecnologia é algo mais abrangente do que isso. O autor define tecnologia como toda ferramenta que nós criamos para atingir um objetivo qualquer. Então, ele dá, por exemplo, o exemplo do martelo. Ele diz, olha, o martelo é uma tecnologia. Isso aqui é uma tecnologia, né? Os óculos, não é? É algo que o ser humano criou com a finalidade de atingir um objetivo que é enxergar melhor. Então, vejam, a partir dessa definição, a gente compreende que tecnologia não é alguma coisa que nasce por acaso. Ou seja, não é que alguém senta ou acorda um dia de manhã e fala, vou criar um artefato tecnológico. Na verdade, artefatos tecnológicos, eles nunca existem a parte de um projeto, ou mais especificamente, a parte de um determinado tipo de futuro, ou da projeção de um determinado tipo de futuro. Toda criação, cara, tem a ver com isso. Quando alguém cria uma determinada ferramenta tecnológica, por que ele faz isso? Ele faz isso pelo desejo de alcançar determinados feitos, isso aqui é importante, que supostamente tornariam o homem e o mundo melhores. Então, veja, a tecnologia, ela pressupõe basicamente duas coisas. Uma antropologia, ou uma concepção de quem é o homem, e uma moral, que é uma concepção a respeito do que o homem poderia ser ou daquilo que o homem
deveria ser. Então, a gente nunca deveria se esquecer disso, que toda tecnologia é animada por um entendimento a respeito de quem o homem é e um entendimento a respeito de quem ele deveria ser. Então, isso significa que a nossa tecnologia, ela sempre diz alguma coisa a respeito da nossa moralidade. Ao mesmo tempo, Saul, eu diria que os artefatos tecnológicos, eles exercem algum tipo de influência sobre a nossa moralidade. Então, um exemplo que o autor dá no livro é o exemplo de um livro que eu acredito já deve estar traduzido para o português, um livro do Tony Rake, sobre as maneiras como é que o celular interfere na nossa vida. Sim. Tá traduzido já, não eu tá? acho que tá, eu acho que é 12 maneiras alguma coisa sobre o celular. É um de capa verde, se não me engano. Como o celular molda você, alguma coisa assim. Isso. E o Tony Rake diz lá como é que esse hábito que a gente tem de passar a esmo por posts, imagens, assim, durante horas, como isso nos dá a sensação de controle, de governo sobre o nosso tempo, sobre aquilo que a gente faz e etc. Então, esse é um exemplo de como é que a tecnologia, de certa forma, influencia a nossa moralidade. Então, veja, para sintetizar aqui a minha resposta à sua questão, eu diria que a relação entre tecnologia e moral é uma relação circular. É uma relação circular. Porque, ao mesmo tempo, a tecnologia, ela expressa a nossa moral ou a nossa moralidade e ela modela a nossa moral ou a nossa moralidade. Perfeito. É interessante percebermos que não é algo só de um lado agindo sobre o outro, né? Mas vai e volta. Isso é importante, muito bem destacado. E, inclusive, o autor ele começa falando sobre a ligação da tecnologia com a moral, mas no capítulo seguinte ele vai falar um pouco do que o próprio título aponta, né? O nome do livro é Transhumanismo e a Imagem de Deus, né? A tecnologia de hoje e o futuro do discipulado cristão. E no capítulo 2 ele vai falar um pouco sobre o que é que ele quer dizer com o termo transhumano ou pós-humano. E essa é a pergunta que eu acho que a gente precisa esclarecer para quem está nos ouvindo, que não é um termo muito do dia a dia, né? O que é que você quer dizer com isso? E aí, como nós podemos entender esses termos usados pelo Jacob? Cara, transhumanismo e pós-humanismo são termos que o autor usa para se referir a uma espécie de cosmovisão, uma maneira específica de enxergar a realidade. Eu digo isso porque, às vezes, as pessoas imaginam que transhumanismo ou pós-humanismo pode ser uma referência a uma escola filosófica específica, mas eu acho que é mais uma referência a uma postura, a uma compreensão a respeito dos rumos da existência humana e da vida em sociedade do que propriamente uma escola filosófica particular. Tecnicamente falando, Saul, transhumanismo e pós-humanismo são termos que se referem a aspectos distintos de uma mesma mentalidade ou expectativa. Que expectativa é essa ou que mentalidade é essa? É a expectativa do alcance da perfectibilidade humana por meio da tecnologia. Então, veja, a mentalidade transhumanista ou pós-humanista, em primeiro lugar, ela pressupõe uma perspectiva evolucionista do progresso humano. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, estamos progredindo. Em segundo lugar, a mentalidade transhumanista ou pós-humanista, ela afirma a existência de um estágio posterior nesse processo evolutivo. Então, há um estágio posterior nesse processo que nós vamos atingir nesse estágio de desenvolvimento. E em terceiro lugar, essa mentalidade afirma que esse estágio vai ser alcançado através do domínio e da aplicação da tecnologia.
Por que eu disse que esses termos eles se referem a aspectos distintos dessa mentalidade? Porque pós-humanismo é o termo usado para se referir a esse novo estágio da humanidade no processo evolutivo. Então, o que é que nós nos tornaremos no futuro, segundo essa mentalidade? Nós nos tornaremos pós-humanos. O que seria o homem pós-humano? Seria o homem que superou as suas limitações características da sua humanidade e ampliou as capacidades da sua humanidade. Então, isso é o homem evoluído, é o homem pós-humano, livre das suas limitações e com as suas capacidades ampliadas. E o que seria o transhumanismo? Geralmente, transhumanismo é o termo usado para se referir à mentalidade que promove os valores que podem contribuir com essa mudança. Então, em geral, veja que interessante isso, transhumano ou transhumanismo não é um termo tanto utilizado em referência ao homem. Você não vai encontrar muito no livro, por exemplo, homem transhumano. Esse é um termo mais utilizado em relação ao tempo. Você vai encontrar muito futuro transhumano. Em relação ao homem, você vai encontrar mais pós-humano, porque essas palavras se referem exatamente a aspectos diferentes. Pós-humanismo é o estágio no qual a gente vai chegar, transhumanismo é a mentalidade ou processo por meio do qual a gente vai chegar lá. A última coisa que eu acho que eu devo dizer sobre isso é que, na verdade, o pós-humanismo ou transhumanismo é uma versão contemporânea da utopia moderna, não é? O homem moderno, ele cultivou essa utopia de que a perfectibilidade humana haveria de ser alcançada por meio do domínio científico. Talvez, no transhumanismo, o que aconteça é que aquela confiança que antes estava depositada nas ciências duras, né, mais analíticas, agora está depositada na ciência aplicada, que é a tecnologia. Então, talvez tenha havido aí da modernidade para o momento atual uma transição ou uma leve mudança na fonte de confiança. Mas o que a gente tem é mais uma versão dessa utopia moderna de que o homem vai alcançar a perfectibilidade por meio do domínio científico. Muito bem colocado, e isso nos leva à questão do que ele vai abordar aqui no capítulo 3, questão de mudanças do corpo, né? Ele vai até usar a frase meu corpo, minha escolha, a questão de liberdade morfológica e essa busca do ser humano de fazer mudanças cada dia mais com impacto maior na nossa humanidade. E aí vem como isso pode realmente influenciar, pode causar, pode moldar o que nós vamos ser mais para frente, né? Será que vamos cair nesse pós-humanismo que a gente tanto falou aqui? Liberdade morfológica, esse é o termo técnico, né? Liberdade morfológica é um dos princípios mais básicos, mais fundamentais dessa mentalidade aí que é o transhumanismo. O que é isso? Liberdade morfológica? É basicamente o direito que o ser humano tem, ou pelo menos deve ter, segundo a mentalidade transhumanista, de usar absolutamente qualquer tipo de tecnologia que o interesse, com a finalidade de mudar o seu corpo da maneira como ele queira mudar. ênfase aqui em duas coisas. Primeiro, qualquer tipo de tecnologia, ênfase nisso, e ênfase em qualquer mudança que o ser humano queira fazer. Por que eu estou enfatizando isso? Porque há um sentido no qual certa liberdade morfológica não é um problema, né? Por exemplo, eu estou vendo aqui você e estou vendo que você está com o cabelo cortado. É né? verdade. Uhum. Você usou tecnologia
para realizar uma mudança no seu corpo. Você foi a um cabeleireiro, o cara pegou lá uma máquina, passou, usou a tesoura e houve uma mudança aí no seu corpo. Então, nem todo tipo de mudança, né, liberdade morfológica é problemática. Aliás, a gente tem, por exemplo, alguns casos de próteses corretivas, não é? Pessoas que perdem uma mão, perdem um braço, uma perna e utilizam-se da tecnologia com a finalidade de corrigir aquela perda que ele teve ao longo da vida. Sim. Aliás, eu diria que nem mesmo tirar o excesso de gordura que se acumulou no corpo através de cirurgia plástica seria algo assim problemático. Então, quando a gente fala de liberdade morfológica no contexto do transhumanismo, a gente não está falando dessas mudanças consideradas mais comuns ou normais. A gente está falando, por exemplo, de colocar uma cauda de um animal, ou então colocar um chifre de um animal, por exemplo, não é? Sim. Então, construir, assim, modelar o corpo de uma maneira que escapa à normalidade do próprio corpo humano, né? Exato. Veja, Saur, eu diria que, à luz de uma perspectiva cristã, existe algo que a gente nunca pode se esquecer, é que nós não apenas temos um corpo, nós somos um corpo. A antropologia cristã, ela não afirma que nós somos uma alma aprisionada no corpo, como afirma, por exemplo, o platonismo, mas ela afirma a integralidade dessa relação psicossomática que é a composição do ser humano. Então, eu diria que, a depender das modificações que nós fazemos, o grande problema dessa liberdade morfológica ou dessa autonomia morfológica é que nós podemos deixar de ser aquilo que somos. Ou seja, nós podemos desfigurar a nossa humanidade. Esse é o grande risco da liberdade morfológica levada às últimas consequências. E eu diria que isso não tem a ver apenas com a maneira como nós nos vemos ou a maneira como nós somos vistos. Isso tem a ver com a concretude da nossa experiência no mundo criado. Pense, por exemplo, em pessoas que, modificando o seu corpo, resolvem cortar parte de órgãos sensoriais importantes como a língua, por exemplo. Isso acontece, né? De vez em quando o cara quer fazer língua de cobra, aí ele corta partes importantes de um órgão sensorial como a língua. O que pode acontecer com essa pessoa é a perda da capacidade de experimentar a realidade de maneira plenamente humana. Porque ela tira do seu corpo meios através dos quais ela, tendo sido criada por Deus para isso, se relaciona com o mundo ao seu redor. Então, é claro que há, em algum nível, relativamente falando, algum nível de liberdade morfológica, mas a gente precisa tomar cuidado com os limites que essa liberdade, ou que nós atribuímos a essa liberdade na compreensão de quem é o ser humano. Muito bom, muito bom. Só lembrando aqui a quem está nos ouvindo, mas eu gostaria de ver mais detalhes sobre essa questão ou sobre outra que a gente está falando aqui. O objetivo do podcast nunca é ter um aprofundamento muito grande em cada um desses pontos. Onde é que você vai encontrar mais informações sobre esses assuntos? É no próprio livro que nós recomendamos que você adquira, que você leia, e que aqui você vai conseguir ter um aprofundamento maior sobre essas questões. Aqui a gente está fazendo meio que uma visão geral, uma conversa, um bate-papo sobre esse livro para que você tenha uma degustação do que ele tem a propor para você, né? Como ele pode ser útil na sua vida, e é isso que nós vamos continuar fazendo aqui. E Felipe, dentro de tudo isso aí que a gente está falando sobre mudanças,
uma questão que está muito relacionada a essas mudanças é a tentativa humana de acabar com uma... Eu vou colocar o termo aqui, limitação, que é o tamanho da vida, né? A questão de, quando é que eu morro? Porque isso é uma tentativa que nós vemos na tecnologia de ser resolvido, acabar com o problema da morte, por meio da tecnologia. E um dos pontos que o livro vai discutir sobre isso é a ideia de upload da mente, né? De você subir a sua mente para algo na expectativa de você talvez viver ali em um outro corpo, ou até tem eu não lembro o nome agora, que você fica congelado, rapaz. Você lembra o nome disso? Você fica congelado. Criogenia. Exato, fica congelado lá na expectativa de que um dia, quando o problema da morte for resolvido, você consiga ser trazido de volta. E ligado a isso também, eu quero fazer essa conexão para a gente falar um pouco de tudo junto, tem um outro lado da moeda, que é o de criar uma nova vida a partir do que não tem vida, a partir da inteligência artificial. Né? Que é um outro ponto que aí sim gera filmes e mais filmes também, né? Aquele medo que o pessoal tem de inteligência artificial e como isso pode nos levar. E a pergunta que eu faço diante disso é: quais os verdadeiros perigos dessas duas coisas para a humanidade e na concepção do eu? Do que eu digo, olha, esse sou eu, ou esse é um eu, é uma pessoa, o que é que isso pode afetar? Legal. Cara, você botou tanta coisa dentro dessa pergunta. Eu coloquei, né? Mas vamos lá, vamos tentar fazer uma síntese aqui. Vamos por partes. Deixa eu começar aqui pela questão da inteligência artificial, porque eu acho que a questão do upload da mente é dependente dessa questão da inteligência artificial. Uma das coisas legais do livro, já que o nosso objetivo aqui é apresentá-lo, é que a partir de um determinado momento, o que o autor vai fazer é trabalhar com vários tipos de tecnologia, né, várias descobertas recentes, e exatamente mostrar como é que essas descobertas recentes devem ser interpretadas à luz da antropologia cristã. Então é muito legal isso, porque ele não é um livro apenas que fala de tecnologia no sentido geral, mas ele vai aplicando a coisas com as quais a gente está lidando de maneira direta diariamente. Então, uma das coisas que ele trabalha é exatamente com a inteligência artificial, que, segundo ele, eu acho que o argumento faz todo sentido, é o próximo grande salto no projeto transhumanista. Por que seria o grande próximo salto? Porque ela estende os impactos da tecnologia do nosso corpo para o nosso pensamento. Então veja, a gente estava conversando agora há pouco sobre a liberdade que a gente tem de mexer no nosso corpo, né? E de, por exemplo, dar novas formas biológicas ao nosso corpo. Um segundo estágio disso seria a influência da realidade aumentada. E como é que, por exemplo, a gente poderia unir o nosso corpo com ferramentas tecnológicas? Aí já não seria mais uma mudança exclusivamente biológica, mas seria a junção de algo biológico com algo tecnológico. Nos filmes de ficção científica, é a criação do ciborgue, né? Aquele indivíduo que é meio humano e meio máquina. Então, esse seria um segundo estágio. E a inteligência artificial, no projeto transhumanista, seria um salto interessante, porque agora já não seria mais a manipulação ou o aperfeiçoamento do corpo, mas teria a ver com os impactos da tecnologia sobre o nosso pensamento ou sobre a nossa mente. Então, uma das coisas que ele deixa claro no livro é que no passado o negócio da tecnologia era fabricar artefatos que substituíam o corpo humano em determinadas atividades. Hoje, o negócio da tecnologia foi ampliado para fabricar artefatos que substituam a mente humana. Não apenas o corpo humano, mas a mente humana.
E, cara, em primeiro lugar, eu acho que inteligência artificial é um negócio simplesmente fabuloso, simplesmente fantástico. Cara, a gente é muito ajudado por inteligência artificial. Deixa eu dar um exemplo. Na minha casa, nós temos aqueles robôs de limpeza. Sim. Sabe aqueles robôs de limpeza? Sei. Então, bem Jetsons, viu, cara, isso aí? Bem os Jetsons. Bem isso aí. Jetsons, exatamente. Cara, o negócio aspira o pó, passa pano úmido na casa, com o apertar de um botão. Uhum. E veja só, ele não faz isso aleatoriamente. Aqui que entra a inteligência artificial. Ele faz isso depois de ter mapeado o espaço que ele precisa limpar para ele conseguir se movimentar de maneira inteligente. Sim. Cara, isso é simplesmente magnífico, maravilhoso. Assim. A criação desse negócio, além de ser uma bênção da perspectiva de economia de tempo para limpar a casa, é uma clara manifestação da imagem de Deus em nós. Assim, isso é magnífico, não é? Agora, veja, como a inteligência artificial ainda é algo recente, Saul, existe muita especulação em torno de quais caminhos que a inteligência artificial vai tomar. Então, por exemplo, essa é uma pergunta, que a gente vai chegar ao ponto de ter uma inteligência que seja completamente independente da inteligência humana? Ou seja, que a gente vai conseguir criar algum tipo de inteligência que se desprenda, de certa forma, da nossa... E aí vem os enredos dos filmes, né, de ficção científica, e a gente vai ter uma guerra das máquinas contra os homens. Então, essa é uma pergunta que tem sido feita a partir das discussões sobre inteligência artificial. E uma outra, que é essa questão que você toca aí, que é o upload da mente, será que a gente vai conseguir um dia armazenar o produto da mente humana fora da mente, em um repositório menos sujeito à deterioração biológica do que o cérebro humano, por exemplo? Será que a gente vai poder conseguir um dia pegar a mente do Saor, os pensamentos do Saor, e botar em um HD SSD? Exato. Essa é uma pergunta, né, que os cientistas e as pessoas fazem, os estudiosos fazem com frequência nos dias de hoje. Veja, como os caminhos eles ainda são relativamente desconhecidos, a gente não sabe exatamente para onde a gente vai, eu diria que os perigos também só podem ser mencionados de maneira mais hipotética, assim, como algumas preocupações. Então, por exemplo, uma preocupação que tem se levantado muito é: qual será no futuro o impacto da inteligência artificial sobre a economia na vida da sociedade? Por uma razão simples, não é? A inteligência artificial cada vez mais substitui o serviço humano pelo serviço de robôs. Então a pergunta é: qual vai ser o impacto disso na economia? E segundo, aqui eu chego na sua questão fundamental. Existem preocupações de natureza ética e de natureza social. Então, pense, por exemplo, que um dia a gente consiga fazer o upload da mente do Saor, não é? E a gente consiga depois replicar a mente do Saor em algum outro sujeito ou em alguma outra máquina, não é? Sim. A gente cria aí um mind clone, não é? Um clone da mente do Saor. Minha pergunta é: quem é o responsável social por essa mind clone? Não é? Ou seja, eticamente falando, isso vai criar certos problemas ou criaria certos problemas de natureza ética e de natureza social. Veja, como é que eu me posiciono diante dessa conversa toda que a gente tá tendo aqui? Embora eu creia em avanços tecnológicos nesse campo, e eu acho que a gente vai ter que lidar com algumas dessas questões no futuro,
Eu confesso, Saor, que eu sou um pouco cético quanto a essas aplicações mais extremas, sabe? Mais extremas. E eu vou dizer por quê. É porque eu sinto que elas dependem de uma antropologia reducionista, que identificam o eu humano como um produto da mente, por exemplo. Ou então, que separa radicalmente corpo e alma a ponto de conceber a existência do pensamento sem as suas condições biológicas, que envolve a existência e a vida do cérebro, por exemplo. Então, particularmente, eu, a princípio, tenho dificuldade de imaginar que a gente tenha que lidar com essas situações mais extremas no futuro, embora eu creia em dilemas reais aí com o avanço científico nessa área da inteligência artificial. Sim, sim, sim. Eu percebo, justamente, né? Ainda que, se viesse a ser possível acontecer essas coisas, elas trouxessem problemas teológicos, filosóficos, éticos, enfim, para a gente lidar, elas são bem improváveis porque também assumem pressupostos equivocados, né, diante do que nós entendemos ser a verdade a partir da revelação das escrituras. Porque, como você falou, essa ideia, por exemplo, de upload mental tem um pressuposto materialista de que a nossa mente, ela simplesmente é fruto de sinapses da nossa massa cerebral, né, de estímulos ali que podem depois ser replicados por uma máquina e pronto, formou o eu. E é lógico que a gente aqui está caminhando para algo, por exemplo, eu estou indo muito além do que é da minha área de especialidade, mas ainda assim dá para a gente falar a respeito disso. Inclusive o livro vai dar um bom norte em direção a todo esse pensamento, essa conversa, mas são coisas importantes também da gente começar a dialogar, e é bem interessante ver como o livro ele começa a chamar nossa atenção tanto para coisas mais mirabolantes como essas, né, como as menores que estão no caminho para esse pós-humano, né, estão nesse projeto transhumano, como o senhor colocou. Perfeito. E eu acho que o legal é a gente enfatizar que o objetivo do livro é exatamente esse, é provocar-nos a uma reflexão sobre os impactos da tecnologia sobre a nossa humanidade e a maneira como devemos encarar todos esses impactos à luz de uma antropologia cristã. Então, a preocupação dele é exatamente nos levar a refletir sobre quem nós somos à luz da Escritura, não é? Sobre a imagem de Deus em nós e como é que isso pode se relacionar com todos esses desenvolvimentos tecnológicos que nós enxergamos acontecer ao nosso redor, mas que nos influenciam e nos transformam de alguma maneira. Não, isso é muito bom, muito bem colocado. E uma coisa que nessa última pergunta está conectada é o que ele vai falar lá na introdução, que me chamou muita atenção. Porque em certo momento ele vai falar sobre como a gente está tentando conectar a biologia humana à tecnologia. Então pega o que é biológico, que é parte do humano, para tentar conectar à tecnologia, e está deixando a biologia, aquilo que seria humano, então, para substâncias não biológicas, né? Então está fazendo essa inversão. A gente quer pegar o que é da gente e inserir nas máquinas, o que é das máquinas a gente insere na gente. E a pergunta é por que nós temos essa sede por essa inversão, né? O que pode estar levando a humanidade para querer fazer essa inversão, essa troca de papéis com as máquinas? Bem, em primeiro lugar, não me parece, Saor, que isso que você chama de inversão seja simplesmente um deslocamento de ênfase, sabe? Assim, uma mudança casual. Lembra que toda a nossa defesa aqui toda a nossa conversa aqui está partindo do pressuposto de que existe uma visão de mundo, ou existe uma mentalidade que de certa forma, embasa essa direção ou esse movimento de a relação do homem com a tecnologia no mundo contemporâneo. É isso que a gente está chamando aqui de transhumanismo. É uma mentalidade que pressupõe uma perspectiva evolutiva do progresso humano,
que entende que haverá um sujeito pós-humano e que a tecnologia é o caminho para a construção desse sujeito pós-humano. É importante aqui, só fazendo um parêntese, é importante a gente lembrar que, como eu disse antes, isso aqui é um retrato contemporâneo de uma utopia moderna. E uma utopia é sempre um anseio por uma redenção. Esse homem pós-humano é um homem mais perfeito, é o homem perfeito. Então, na verdade, a gente está diante de uma tentativa humana de construção da sua própria redenção por meio da tecnologia. Isso que você chamou de inversão, para mim, na verdade, é uma mudança muito natural de ampliação do projeto transhumanista. Em certa medida, o fato de que o homem não é uma mera máquina não pode ser ignorada, certo? Que o homem não é apenas biologia. Qualquer projeto de construção de um novo homem precisa dar conta dessa dimensão espiritual. Daí essa transição, não é? Essa inversão do biológico para outra dimensão, que é a dimensão do pensamento, que está projetada, de certa forma, na tecnologia. Então, eu não acho que isso seja mera inversão. Eu acho que, na verdade, é um contínuo resultante da mentalidade que embasa a relação do homem com a tecnologia no cenário contemporâneo. Essa questão de redenção que o senhor chegou a citar no estudo parece realmente ser o surgimento, então, do transhumanismo como uma religião, uma espécie de busca por redenção através dessa tecnologia como um meio para isso, né? Enquanto nós olhamos, a partir das escrituras, para o caminho de Cristo como Redentor, e isso, inclusive, tem a ver com um pouco do que o autor vai falar aqui, sobre a obra de Cristo para ser o caminho adequado para, inclusive, a encarnação de Cristo, como o caminho de olharmos para o que era a humanidade, mas nós vemos o transhumanismo como uma religião tentando buscar uma redenção em outra solução. E aí vem para essa mudança, né, para essa diferença. Qual a diferença entre a humanidade segundo o que tende a ver o transhumanismo e segundo o que é a visão bíblica? A gente já falou isso de certas maneiras, mas aqui colocando uma resposta mais definida, qual a diferença entre essas duas visões de mundo sobre o que é o ser humano? Eu diria que é basicamente o senso de unidade do ser humano. Acho que essa é a grande diferença entre a antropologia cristã e a antropologia transhumanista. Eu penso, Saor, que a antropologia transhumanista ela tem dificuldade de conceber o homem como uma unidade e acaba criando ou caindo em uma perspectiva dualista da existência humana que é muito semelhante àquilo que fazia o gnosticismo do primeiro século, que ensinava que a matéria é má e que a perfectibilidade consistia em transcender a matéria. Veja como é que há algo de semelhante entre o transhumanismo e o gnosticismo. É claro que os caminhos propostos por ambas as mentalidades são diferentes, não é? Então, o gnosticismo acreditava que essa transcendência da materialidade se daria por meio de um contato religioso, espiritual, com um mundo transcendente. Enquanto o transhumanismo tem uma perspectiva mais secular, mais imanente dessa transcendência. Por assim dizer, é uma transcendência ainda imanente. Mas eu acho que o impulso que existe, por exemplo, por trás da realidade virtual, que é um dos maiores impactos da tecnologia digital nos nossos dias, é exatamente esse impulso. Ou seja, o virtual me parece ser muitas vezes concebido nos dias de hoje
como o ambiente da transcendência. Ou seja, é ali onde eu posso ser o que quero ser, dizer o que eu quero dizer, fazer o que eu quero fazer e ser até mais autêntico do que eu sou na minha vida real. A fé cristã, Saul, eu diria, ela caminha na contramão desse impulso. Exatamente porque possui uma consciência da integralidade do ser humano, da sua constituição como uma unidade psicossomática. Veja como é que a fé cristã vai caminhar na direção contrária. A fé cristã vai dizer que a matéria foi criada por Deus. Portanto, ela não é má. A matéria não é algo que precisa ser transcendida. É algo que precisa ser vivenciada da maneira como Deus criou para que ela fosse vivenciada. A fé cristã vai afirmar a doutrina da encarnação. Você mencionou isso aí agora há pouco, né? Cara, veja isso. O que o cristianismo diz é que na pessoa do Redentor, o próprio Deus assumiu a matéria de uma vez por todas. E o cristianismo vai afirmar depois a doutrina da ressurreição, deixando claro que a humanidade corporificada é o alvo final da redenção. Então, cara, eu acho que há aí uma diferença muito grande, né? São antropologias antagônicas, a antropologia transhumanista e a antropologia cristã. E eu acho que elas se diferenciam basicamente na perda desta compreensão de unidade por parte da antropologia transhumanista e, obviamente, a antropologia cristã consegue manter esse traço ou esse senso de unidade do ser humano. Muito bom, muito bom. O livro, ao falar de todas essas questões, ele fala também daquela que eu acho que a gente abordou meio que no início ali do podcast, sobre a influência de tudo isso nos nossos relacionamentos. Mas olhando aqui já para o final, por causa do nosso tempo, e aí eu deixo o convite a quem quer saber mais sobre essa influência da tecnologia nos nossos relacionamentos e como nos relacionamos com as pessoas à nossa volta, que leiam esse livro, principalmente ali nos capítulos 7 e 8, ele vai acabar abordando essa questão. Mas eu queria, caminhando aqui para a conclusão, falar do que ele vai abordar na conclusão, que é, como você disse, não é um livro pessimista sobre a tecnologia em si, mas acho que tem a ver até com uma frase que ele cita no início. O homem é muito melhor em criar as coisas do que usá-las, né? Parafraseando aqui, mas é melhor em fazer ferramentas do que usar as ferramentas. Mas aí ele vai falar então sobre como o avanço tecnológico pode contribuir para o crescimento do reino de Deus. E eu queria levar para a conclusão com essa pergunta aqui. Como a tecnologia ela pode ser usada para a glória de Deus, para o crescimento do reino de Deus, além de coisas do dia a dia, como inclusive a limpeza de uma casa, né, ganhando tempo, mas também de outras formas. Eu creio que a resposta a essa pergunta passa pela nossa compreensão daquilo que é o mandato cultural, não é? Deus criou o ser humano e ele deu ao ser humano basicamente 3 ordens quando ele colocou o ser humano no Jardim do Éden. A primeira ordem era para que o ser humano se relacionasse pessoalmente com ele, é o que nós chamamos de mandato espiritual. A segunda ordem para que o ser humano se relacionasse entre si, se relacionasse com o seu semelhante. Isso é o que a gente costuma chamar aí na teologia bíblica de mandato social. E a terceira ordem foi que o ser humano se relacionasse com o mundo ao seu redor. Então, isso a gente chama de mandato cultural. Então, quando Deus criou o ser humano e colocou o ser humano no Jardim do Éden, ele o colocou em um mundo repleto de potencialidades que ele mesmo trouxe à existência. Então, havia possibilidades de natureza física, de natureza química, né? Várias potencialidades que estavam presentes ali. E uma das ordens que Deus deu ao homem foi: você vai descobrir as coisas que estão presentes nesse mundo e que eu criei,
você vai combinar essas coisas que eu criei e trouxe à existência em potencial, e por meio da sua capacidade criativa, você que é minha imagem e minha semelhança, vai, como eu fiz, mas de maneira análoga, ou seja, não a partir do nada, mas através das coisas que eu criei, trazer à existência coisas que são temporalmente novas e que podem não apenas enriquecer a existência humana no mundo, mas expressar a complexidade e a grandeza da realidade, que é um traço do caráter divino. Então, quando a gente olha para aquela ordem que Deus deu a Adão, que nós, em geral, relacionamos ao mandato social, multiplicai-vos e enchei a terra, eu creio que há um traço ou há algo de mandato cultural nessa ordem também. Encher a terra não é apenas encher a terra de outras pessoas, mas é encher a terra com a grandeza de Deus ou com a manifestação da glória de Deus. Através do quê? Através da descoberta, da combinação desses elementos, trazendo à existência aquilo que potencialmente estava lá, mas que o ser humano descobriu por ser imagem e semelhança de Deus. Então, eu diria que a tecnologia é um instrumento pelo qual nós expandimos o reino, no sentido de que nós expressamos a grandeza e a beleza de Deus na medida em que nós fazemos teologia, nós expressamos o reinado soberano de Deus sobre a realidade e nós conduzimos ou como instrumentos de Deus, somos usados para conduzir, de certa forma, a realidade ao seu estágio final, que não é o estágio de um jardim, mas é o estágio de uma cidade. Eu gosto muito desse insight que o Tim Keller usa, não é? De que quando Deus, a consumação acontece, o que a gente tem não é mais um jardim, mas é uma cidade. Que é verdade, tem um jardim no meio, mas é uma cidade que desce do céu. O processo civilizatório, tecnológico, portanto, é parte do serviço do homem ao Senhor. O grande desafio nosso, Saori, eu acho que o livro ele nos ajuda muito nisso, é como é que a gente pode ter uma visão equilibrada da tecnologia, como o desenvolvimento das potencialidades criacionais, ao mesmo tempo em que nós nos lembramos que vivemos em um mundo decaído, portanto, os efeitos da queda estão presentes e certamente afetam a nossa relação com a tecnologia. Então, o livro nos ajuda muito nisso, porque você até falou aí, o livro ele não é um livro pessimista, e não é mesmo, ele não é um livro pessimista quanto à tecnologia, mas ele é um livro que tem um tom negativo. Atenção a isso aqui eu tenho que dizer com muito cuidado, porque ele está lidando com uma perspectiva equivocada quanto à relação do homem com a tecnologia, que é o transhumanismo ou pós-humanismo, que seria uma mentalidade baseada em pressupostos não cristãos. Então, o que ele deseja? Ele deseja olhar para essa mentalidade, ele deseja avaliar esta mentalidade à luz de pressupostos cristãos, e ao fazer isso, ele nos oferece uma visão bastante equilibrada de como a gente deve encarar a tecnologia e os seus impactos na existência humana. Termina até com algumas dicas bem práticas de como é que o coração pode ser guardado, preservado no meio desse ambiente de confiança exagerada na tecnologia que é parte da nossa cultura. E você falando aí sobre essa questão de praticidade, me leva então à última pergunta aqui,
do nosso podcast de hoje, que é, apesar de ser um assunto que tem a sua complexidade, isso não pode ser ignorado, mas esse aqui é um livro só para acadêmicos ou é um livro que pode abençoar outras pessoas de maneira geral, também por causa desse seu aspecto mais prático? Certamente o livro tem uma temática que é bastante específica, não é? Agora veja bem, eu não sou ninguém da área da tecnologia. Eu não tenho assim uma ampla fundamentação em estudos a respeito de tecnologia. E eu li com relativa facilidade o livro, e o livro me enriqueceu muito, porque, inclusive, eu acho que a estrutura dos capítulos ajuda bastante a pessoas que não têm um treino prévio na área de ciências e de tecnologia. Em geral, o que o autor faz nos capítulos é definir um tipo de tecnologia específica, depois descrever o lugar que aquela tecnologia tem na mentalidade transhumanista e, finalmente, analisar, à luz da cosmovisão bíblica, o uso que a mentalidade transhumanista faz desse tipo de tecnologia. Então, os capítulos eles são, de certa forma, construídos privilegiando aquelas pessoas que não têm um treino prévio em ciências e tecnologia. Eu acredito que pessoas que gostam dessa área e estudam essa área vão ser muito beneficiados pelo livro, mas pessoas que convivem com tecnologia, mesmo que não tenham assim grande treinamento prévio nessa área, serão muito beneficiados também pelo texto com o qual nós trabalhamos hoje aqui. Maravilha. Felipe, muito obrigado por esse tempo que você disponibilizou aqui para a nossa conversa, através do uso da tecnologia, né, com fone de ouvido, com microfone, a gente aqui usando a internet, todas essas tecnologias sendo usada para a glória de Deus, mas falando de aspectos importantes e que devemos tomar cuidado com o papel da tecnologia quando ele tenta assumir um papel redentivo na nossa vida, né? Então, muito obrigado por esse tempo aqui com a gente. Valeu, Saor. Muito obrigado pelo convite. Espero que o tempo tenha sido útil aí para todos aqueles que estão nos acompanhando. E leiam o livro. Certamente vai enriquecer muito a vida de vocês. É isso aí. Muito obrigado, Felipe. E para você que está nos ouvindo, obrigado aí por esse tempo com a gente também. Compartilhe esse podcast com outras pessoas para que eles possam perceber a importância de refletirmos mais sobre as coisas à nossa volta, e uma delas que nos cerca a todo momento, a tecnologia, e esse livro com certeza vai ajudar nesse assunto. Então é isso aí, pessoal, até a próxima, valeu!